Vamos agora tratar da metodologia estatística. Ela se apresenta de uma forma bem simples, nada comparável à complexidade das atividades diárias do Ministério Público. A simplicidade sempre foi uma marca da estatística gerencial, da ciência estatística e, consequentemente, da analítica, embora suportada em modelos teóricos complexos e abrangentes, mas que só interessam aos estatísticos e especialistas em análise de dados. A estatística gerencial, com todo o seu poder de entendimento e conhecimento, se apresenta em dois níveis ascendentes, diagnóstico e prognóstico, respectivamente. Mas para se alcançar resolutibilidade, estes níveis não podem ser apartados jamais. Do contrário, alcançar resolutibilidade passa a ser uma exceção. E aqui estamos tratando da resolutibilidade como regra, nunca como exceção. Diagnóstico e prognóstico é o que configura o próprio relatório mensal de gestão. Naturalmente, vou começar tratando do diagnóstico. Eu acho que vai estar presente um delay entre o que eu estou falando e o movimento aqui do ícone, aqui da mãozinha. Eu não tenho nem como pedir socorro aos universitários. Espero que essa situação não comprometa a minha apresentação. Bem, pela primeira vez eu vou apresentar essa tabela completa. Eu já tinha colocado aí no vídeo anterior, mas a ideia aqui é a gente seguir a metodologia, todo o processo que eu me propus a apresentar a partir desse vídeo, logicamente começando pela questão do diagnóstico. O diagnóstico, ele sempre vai ter que estar trabalhando junto com o prognóstico, não pode estar separado, tem que estar sempre os dois juntos. A estatística gerencial precisa dos dois. Mas o diagnóstico, por si só, já forma um corpo metodológico, onde tem pouco a ensinar e, logicamente, muitos professores. Todos os profissionais no mundo inteiro sabem fazer diagnóstico. Com bastante conteúdo, assertividade, com os recursos, por exemplo, os recursos hoje, recursos computacionais de infográficos, infogramas, símbolos, cores, dimensões, e todos conciliados com a ciência estatística. A estatística tem as suas apresentações tradicionais, mas nada que esteja fora dos objetivos a serem alcançados. Os gestores em todo canto usam esses resultados de diagnóstico para tomar decisões simples, decisões importantes. Só que, repito, a estatística gerencial ela precisa de mais. E é isso que eu vou mostrar aqui, ou seja, o poder decisivo da estatística gerencial como solução de suporte à boa gestão, da resolutibilidade, da produtividade e da tomada de decisão, já adentra ao prognóstico. Então, a estatística gerencial ela precisa de mais. Mas, repito, o diagnóstico em si, ele já é um instrumento muito importante, até porque onde não tem cultura de análise de dados, onde o pessoal não usa a estatística gerencial, onde o pessoal não tem a prática de usar o prognóstico, o que vai se usar é o diagnóstico. E a ideia é que sempre as informações do relatório, o relatório gerencial, quando chega atualizado no tempo real, é que os primeiros resultados se apresentam em forma de tabela, depois vem os gráficos. É interessante que muitas pessoas são mais analíticas, elas preferem as tabelas, elas preferem adentrar
aos conteúdos do corpo da tabela. Então, eu coloquei aqui mais assim, tem um caráter de dar condição de apresentar a metodologia. Isso aqui é uma série histórica, está nessa forma. A gente já vai ver que pertence à inferência estatística, os níveis mais avançados, e que tem mais poder como ferramenta de suporte à gestão, às séries temporais, mas aqui está numa forma de tabela. Eu espero que aqui a figurinha não vá muito atrasada. Aqui tem 2012 até 2017, que é exatamente como eu coloquei aqui no título, produtividade da atividade extrajudicial no Ministério Público do Estado do Amazonas. Isso aqui são dados reais do período de 1º de janeiro de 2012 a 31 de julho de 2017. Eu peguei esse período aqui, 1º de janeiro de 2012 foi quando iniciou a implementação das tabelas unificadas da atividade fim, as tabelas unificadas do Ministério Público, da atividade fim. Então, isso aqui foi me passado pelo pessoal de TI. Eu estou considerando aquela hierarquia dos assuntos, e a gente sabe que tem a hierarquia dos membros, dos movimentos e das classes. Nos valores consolidados tem aí diferença, porque o movimento pode englobar mais de um assunto, mas isso aí não compromete em nada a apresentação. E eu estou apresentando aqui o que adentra ao Ministério Público. Então, eu coloquei aqui uma coluna de percentuais correspondentes a cada mês de cada ano. Eu estou seguindo aqui, consolida os 100%. E aqui, assim, uma ideia de como o que aparece, as métricas, os indicadores. Cada instituição, quando montar o seu relatório de gestão no tempo real, vai decidir quais as métricas, quais os indicadores, como que quer a apresentação nessa parte descritiva dos seus relatórios de gestão. Eu coloquei aqui essa coluna, taxa de atendimento mensal por grupos de 100 mil habitantes. Eu coloquei essa taxa aqui porque é uma taxa conhecida, que é usada, por exemplo, na área de segurança. Aqui seria a taxa de recebimento mensal por grupos de 100 mil habitantes, porque, quanto aos assuntos, se estivesse tratando, no caso da produtividade de um membro, ou considerando só os movimentos, então seria taxa de atendimento mensal por grupos de 100 mil habitantes. Mas isso aqui é ilustrativo, logicamente, para a gente, todo mundo entende que a instituição vai ter as suas escolhas para os elementos do corpo do corpo das suas tabelas, para apresentar os seus resultados. E a tabela, logicamente, ela vem seguida da análise gráfica. Algumas pessoas preferem o gráfico, são pessoas que preferem a síntese. As que preferem analisar os relatórios indo logo para as tabelas, para os conteúdos do corpo da tabela, para as métricas, indicadores, resultados derivados, e tem as pessoas que vêm para os gráficos. Eu coloquei esse tipo de gráfico aqui porque nos interessa, porque ele é um gráfico que apresenta um comportamento, o comportamento da produtividade ao longo do tempo nesse período. E, logicamente, o período que você considera pode ser um mês, pode ser um ano. Aqui eu estou pegando uma série histórica, porque a gente vai ver que ela é necessária. A série histórica ela é necessária. A gente não pode compor soluções robustas de estatística gerencial, de analítica, se a gente não estiver de posse de série histórica. Já estou dando essa informação e isso vai ficar bem claro para a gente. Então, isso aqui é um comportamento dessa variável, que no caso é a produtividade da atividade extrajudicial. E o interessante é que as pessoas, quando batem o olho no gráfico, já tiram conclusões, porque a nossa esquemática mental com relação ao conhecimento, ela converge para conclusões. Então, já tiram conclusões.
interessantes, que nos surpreendem, pertinentes, com relação um ambiente onde a pessoa trabalha, onde a pessoa atua, onde a pessoa detém conhecimento, aquilo está próximo dela. Então, logicamente, as conclusões vão surgindo e a gente não sabe por que vem tão rápido, mas é assim mesmo. É normal essa, né, essa capacidade, né, de apreender a realidade através de uma visão contextualizada. Ação, visão global, ação local. Repetindo, né, do jargão da boa gestão. Visão global, ação local. Então, as pessoas, essa visão do contexto é importante, a panorâmica, né, você vê de cima tudo, né, vê a totalidade. E aí também a gente vai ver que tem outros gráficos que são muito importantes nesse contexto, no caso aqui já a evolução no tempo. A evolução, ou seja, tomou essa linha poligonal aqui, olha. E foi isso aqui que aconteceu, inclusive já com o modelo regressivo, uma reta de tendência. Tá? Uma tendência que se apresenta, ela é resultado dos dados. Isso aqui tudo é realidade. Pode ninguém ter visto, mas agora eu estou mostrando, isso aqui é a realidade, aqui na nossa instituição, na atividade extrajudicial. Se pegar os assuntos a partir de 1º de janeiro de 2012 até 31 de julho de 2017, é isso aqui. Aí as pessoas já tiram conclusão para tomar decisão? Sim, claro. Então, o diagnóstico ele já dá condição? Dá sim. As pessoas já tiram conclusão e já tomam decisão em todos os níveis. E isso acontece. Isso acontece em todos os ambientes onde se toma decisão, onde se faz gestão, é assim que funciona. Agora é o seguinte, o que diz com relação ao futuro? A estatística gerencial ainda não disse nada. Agora, você, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pela área de trabalho onde você desenvolve suas atividades, pelo nível hierárquico que você tem na instituição, cada caso é um caso. Mas as pessoas podem usar os elementos da análise, do diagnóstico para tomar decisão? Pode. Mas a estatística gerencial não para aí não, somente. A estatística gerencial, o corpo metodológico dela, não está para você já no diagnóstico. Porque, lógico, a gente vai ver o que pode acontecer é que quando usar os métodos mais fortes, aí adentrando a teoria das séries temporais e do monitoramento estatístico, você vai ver que não é bem, por exemplo, tendência crescente, tendência constante. Quando a gente fala tendência constante é porque está numa reta horizontal. Uma tendência decrescente, mais suave ou mais rápida, essas coisas. Ou seja, o diagnóstico ele diz a que veio, ele chega aqui, até onde tem a última informação real. Mas a gente vai ver que a inferência estatística, os modelos da ciência estatística, que são abstrações suportadas na realidade, mas fundamentados, suportados na matemática, mas teóricos, né? mas fundamentados na realidade dos dados de boa origem do Ministério Público. Então é uma coisa que não tem como você apartar. Mas ele lá, aí os modelos lá vão se manifestar com mais força, com mais precisão, com o poder da teoria. Eles vão dizer, olha, isso aqui é assim. Então aí é num outro nível, é num nível superior. Você vai tomar decisão já com base em uma estrutura metodológica mais forte. Então, vamos ver aqui como é que se faz essa passagem aqui, ou seja, tem toda uma estrutura aqui de evolução, tendência, está dizendo para onde vai, mas a gente precisa ir em frente, né?
Até aqui a gente está com o que foi atualizado. Aqui está com o que foi atualizado. Dados consolidados, atualizados. A questão do previsto e da previsibilidade, aí é que a gente vai ver aí, em seguida. Então, nós temos aqui já um modelo de séries temporais. É um modelo bayesiano porque, na verdade, os modelos bayesianos já são uma generalização. Os modelos clássicos de séries temporais, eles precisam de séries muito longas. A gente teria que ter décadas para trás para a gente construir os modelos, e aquele modelo ia ser usado por muito tempo. O modelo bayesiano não. Ele não precisa de séries longas. Ele vai se atualizando a cada relatório de gestão. Ele se atualiza no tempo real. A cada novo relatório, ele automaticamente, a solução de analítica, ela já atualiza o modelo. Aqui na apresentação, esses pontos são os valores reais. Mas aqui, a teoria, o que importa é essa linha poligonal aqui. Quando coincidir com um ponto naquele mês, é coincidência, que dificilmente vai acontecer. Então isso aqui é um modelo teórico. Esse modelo aqui é um modelo, como eu falei, é uma abstração. Mas ele está fundamentado, ele tem o suporte da matemática, está fundamentado em dados da realidade. Eles ainda estão os pontinhos aqui. Mas aqui o que interessa agora é o modelo teórico. Ele vai ser decisivo em tudo que a gente apresentar daqui para frente. Pode ser que a pessoa, em olhar um modelo de séries temporais, o que a pessoa vai poder extrair dali? Não dá para saber, a não ser que seja um analista de dados, seja um estatístico, ou seja um profissional que domine esses conhecimentos. Mas a partir de agora ele vai ter importância para a gente. A gente vai aprender a conviver bem com esses modelos estatísticos. Esse modelo de séries temporais, ele pode ser apresentado como a gente chama uma retrospectiva. Isso aqui a gente poderia traduzir no contexto da gestão, como a gente está vendo, a gente poderia traduzir assim: é o próprio modelo aplicado nele mesmo. Está dizendo que se a gente tivesse trabalhado num ambiente planejado, com ações planejadas, para chegar aqui, eu não sei se o movimento da mão aí ficou, mas para chegar aqui, se aqui fosse uma meta a ser atingida, a gente não precisaria ter se desgastado tanto. O trajeto poderia ter sido mais suave. Essa que é a ideia. Quando você trabalha em cima você gira o ciclo PDCA no tempo real a cada mês, você e sua equipe trabalhando com ações planejadas, você detém informações, você detém conhecimentos, você tem todos os elementos para fazer as coisas e não ficar gastando energia nos momentos desnecessários. Ou seja, você vai trabalhar menos para produzir o mesmo que você produzia com mais horas de trabalho, até sendo assoberbado, com estresse, essas coisas. Isso aí tem a ideia que isso aí desapareça do seu ambiente de trabalho. Você, para bater metas, para atingir metas, para aprender a trabalhar em regime de metas, não quer dizer que você vai se comportar como um ser diferente do que você é como ser humano. A indústria, eu não sei em que momento eu já comentei, mas posso comentar aqui de novo. Houve uma época que a indústria ela conseguia atingir metas fazendo as pessoas trabalharem mais horas trabalhadas.
Hoje, a indústria ela faz, através da robótica, uma produtividade muito maior e, logicamente, isso aí, lá é um ambiente industrial. Aqui a ideia é a mesma, só que nós somos seres humanos. Nós temos que produzir mais com menos horas trabalhadas. Essa é a proposta da estatística gerencial. Você, sendo resolutivo, você trabalhando num ambiente estratégico, repito, você trabalhando num ambiente estratégico, desde que esse ambiente estratégico exista, para você atingir, para você obter os resultados, comparado com o que passou, você vai trabalhar menos, você vai ter mais qualidade de vida, inclusive no seu local de trabalho, extensível ao ambiente externo da sua família, da sua vida social. Porque essa é a ideia, é você trabalhar menos, sendo resolutivo, fazer o que tem que ser feito com qualidade no menor tempo. Fazer o que tem que ser feito com qualidade no menor tempo. E a estatística gerencial, quando ela apresenta aqui, no modelo de séries temporais, ela já está dizendo exatamente isso. Você poderia ter feito assim. Não precisava ter sido assim. Não precisava. Isso aqui é típico de um ambiente que não tem planejamento. Aqui está sem rumo. Aqui é o ambiente que a gente só sabe que tem que ir no dia seguinte trabalhar. Então, aqui é o desconhecido. Essa é que é a tradução mais adequada aqui nesse contexto. Então, tanto que aqui se chama de suavização do modelo, aplicar o modelo nele mesmo. Ou seja, o modelo está dizendo que você tinha capacidade de fazer isso diferente. Poderia ter sido diferente. Sim, mas teria que ser num ambiente estratégico. Senão você não conseguiria. A sua meta que você avistou lá na frente, então você foi e chegou nela e por um caminho mais suave. Bem, a gente ainda tem que apresentar aqui fundamental é o modelo de previsão de séries temporais, o modelo de previsão de séries temporais. Vejam que a cada relatório de gestão no tempo real, a cada mês, vai atualizando. E o que está à frente é o que aponta para o futuro. Então, de posse desses dados, veja o que aponta para o futuro. Não é bem o que mostrou lá a tendência do diagnóstico. Então, isso aqui é uma teoria muito mais forte, muito mais precisa. Aqui está dizendo, olha, se a continuar, vai passar a gestão, passa ano, passa mês, passa 6 meses, vai continuar, não vai, sabe, tendência crescente ou decrescente, é mais ou menos isso. Ou seja, aqui é uma tendência constante. Diz, olha, a produtividade da extrajudicial do Ministério Público do Estado do Amazonas vai continuar na mesma. Não tem esse negócio de aumentou, diminuiu, vai continuar na mesma. A não ser que se trabalhe num ambiente de resolutibilidade, porque num ambiente de resolutibilidade, à medida que o futuro se apresenta, a gente tem que ter capacidade de ir mudando a realidade. Aí a gente muda a direção, a gente vai mudar a direção, porque a gente tem que traçar metas para frente, né, para o futuro, a gente traça metas, mas a gente vai ter capacidade de ir mudando a realidade à medida que ela se apresenta.
A cada mês vai um ponto se atualizar e algum direcionamento vai ser tomado aqui porque o modelo vai se atualizando. Mas esse modelo de previsão, ele é muito importante. Vejam que a estatística, diferente da matemática, a matemática procura o resultado exato. Ela é determinística, ela calcula o resultado exato. A estatística, ela identifica padrões. A estatística, a matemática trabalha com a certeza. A estatística, ela trabalha com a certeza e a incerteza. Só que a incerteza da estatística, ela tem que ser a menor que o sistema seja capaz de alcançar, a menor incerteza, e essa incerteza vai sendo controlada, ela vai ser monitorada. Por isso que a gente vai precisar combinar aqui com a teoria das séries temporais, a teoria do monitoramento estatístico. A incerteza, ela vai sendo controlada. Então a gente tem como fazer gestão, porque você tem como ter a realidade sob o seu controle, você que leva os resultados para onde você quer. Então a estatística, ela tem os níveis de incerteza que vão ser controlados e se apresenta na prática por esses intervalos aqui, ó, esses intervalos de confiança. Então está dizendo que nessa faixa aqui você pode traçar metas. É claro que essa faixa é como se está dizendo o seguinte: você está aumentando a incerteza à medida que você traça metas muito longas. Então você vai traçar metas para 1 ano, para 2 anos. Isso está plenamente conciliado, por exemplo, com o planejamento estratégico, que tem um longo prazo. Mas você não vai traçar metas muito agressivas, né? E nem a gente vai ver que a metodologia já direciona mais ou menos quais os caminhos que você vai tomar, tanto no alcance das metas, quanto a forma como você vai atuar num ambiente estratégico para alcançar a resolutibilidade. A metodologia, ela existe exatamente para isso. Então, você não vai colocar resultados fora da faixa. A possibilidade de você alcançar resultados muito agressivos fora da faixa, essa probabilidade é muito pequena. Aqui a gente está tratando de 5%. Isso é muito pequeno no mundo real, do dia a dia, das atividades humanas. Então não adianta você querer, né, de repente, fazer torções na realidade. A ciência estatística está dizendo que é muito difícil, não adianta, você tem que trabalhar dentro. Agora, mesmo dentro da faixa, a instituição vai decidir o quão agressiva ela tem que ser. Porque se ela quer ser agressiva, ela vai ter que apresentar capacidade para obter resultados na proporção que ela está colocando como desafio. Então, de posse de um modelo de previsão, aí sim, a gente sabe que ao menos a gente sabe para onde poderia ir. A gente já tem rumo. Só que tanto para a gestão quanto para a autogestão, e principalmente para a gestão, porque a gente vai falar daquela importância das causas comuns de variação, a gente vai precisar do padrão estatístico. É o padrão estatístico que tem que ser gerenciado para alcançar resolutibilidade. Dentro do enfoque da ciência estatística, da analítica, é inescapável. Você só alcança a resolutibilidade se você for capaz de modificar esse padrão estatístico. Esse é o padrão atual, isso aqui é real, do Ministério Público do Estado do Amazonas, isso aqui é real.
e cada Ministério Público brasileiro, se quiser fazer resolutibilidade, primeiro tem que identificar o padrão estatístico. Porque é esse aqui que você tem que alterar. Você pode, lá com o seu modelo de previsão aqui, você está vendo para onde vai e diz, olha, eu quero agora alcançar uma meta acima desse nível que está sendo apresentado. Então você define a meta, aí a cada mês muda a direção, mas você sabe aonde você quer chegar. Só que você tem que saber qual a capacidade de atendimento, qual a capacidade que você tem de mudar a realidade. Bem, esse padrão aqui é do Ministério Público do Estado do Amazonas, para a área extrajudicial. Vejam que sempre tem o padrão estatístico, o padrão é essa faixa toda aqui, isso aqui que é o padrão estatístico. E ele sempre tem um valor de referência. O pessoal da engenharia, por exemplo, chama isso aqui de nominal da especificação. Em vez de chamar padrão estatístico, eles chamam especificação de engenharia, especificação de projeto, e tem o nominal e a tolerância. A tolerância para mais e para menos. Aqui a gente chama o padrão estatístico, tem um limite superior e o limite inferior do padrão estatístico. Por exemplo, no ambiente da indústria, onde se usa as especificações, qual é o desafio da gestão? Tanto da gestão quanto da autogestão. Tudo que o pessoal faz, todo o esforço de gestão no ambiente produtivo é de negócios, mas o negócio ele só se materializa se produzir com qualidade, e logicamente a resolutibilidade já está implícita, nem se comenta em resolutibilidade, ele pode se comentar ele ser mais que resolutivos, ou seja, produzir com qualidade no tempo, isso aí é regra, como tem que ser para a gente também no Ministério Público, tem que desenvolver nossas atividades com qualidade no tempo. Então, logicamente, no caso, a nossa produtividade já vai ser uma consequência. Lá tem que ter produtividade com qualidade e resolutibilidade nem se comenta, porque isso faz parte, é da essência, é da natureza dos ambientes de produtividade modernos, de qualquer época, serem resolutivos. Então, eles querem sempre manter esse nível de referência, porque isso aqui é o nominal da especificação. Eles precisam manter, não pode se afastar. Se o projeto já define um nominal, então os processos têm que fazer de tudo para se conciliar, ficar na mesma linha desse valor de referência. E a variabilidade, que é a largura dessa faixa, tem que manter ou reduzir. Aí é que entra a ideia do zero defeito. Quando o líder japonês, lá comentou, o líder da Toyota, de tanto tentar o zero defeito, perceberam que já eram os melhores. O que eles queriam? Reduzir a variabilidade. Ou seja, o que suporta, o modelo estatístico que suporta isso aqui é o modelo gaussiano, que pode, quem eu estou apresentando aqui, muitas pessoas sabem do que eu estou falando, conhece muito mais estatística do que eu e sabe do que eu estou falando. Isso aqui tem a forma do sino. Só que essa forma do sino, a ideia é que procure
que ela mantém esse valor de referência aqui no centro, mas que aqui se feche, ou seja, o sino ele fique mais, eu estou dizendo mais inclinado, no sentido dele ficar mais fechadinho, um sino mais pontiagudo, mais magrinho. Essa é a ideia. Então, eles procuram otimizar o atendimento à especificação. Então, manter ou reduzir a faixa e manter o nominal da especificação. Isso garante que se reduz ao máximo o retrabalho. Retrabalho é custo. Então eles querem reduzir custo. Eles querem gastar menos com retrabalho, gastar menos para manter a classe mundial. E dentro da gestão de recursos humanos, esses ganhos eles já revertem para a participação nos lucros. Então, logicamente, o ambiente da qualidade da produtividade, ela tem que estar dentro da harmonia da gestão dos recursos humanos. Então, quando os japoneses apresentaram o carro, o Mazda, lá no mercado americano e surpreenderam os americanos, comparando com o modelo esportivo americano, eles estavam fazendo exatamente isso, que eles chamam de supercontrole. A estatística chama monitoramento estatístico para pequenas variações, eles chamam supercontrole, na linguagem da engenharia, mas era isso que eles já estavam fazendo. E a gente no Ministério Público, aqui a gente tem que fazer o mesmo para alcançar a resolutibilidade, com uma diferença. No caso lá, os americanos, depois os americanos perceberam, eles explicaram o que estavam acontecendo, os americanos não estavam usando essas ideias, os americanos usavam outras ideias, era mais ou menos assim: a gente faz, o que tiver problema a gente conserta, o que tiver problema a gente conserta, o importante é não sair nada daqui da fábrica com defeito. Essa era a ideia dos americanos. Então, o custo para produzir dos americanos era muito alto, estava consumindo lucro. Os japoneses já aprenderam com o Dr. Deming e já estavam usando outra abordagem, uma abordagem da estatística gerencial, dizendo: olha, nós temos que trabalhar no sentido de manter a nossa capacidade de gestão é para mexer aqui na faixa, mas mantendo o nível de referência, que a gente pode chamar de média. Eu já disse que os engenheiros chamam de nominal, e aqui eu estou falando de nível de referência. A única diferença do Ministério Público para o que sempre foi praticado na boa estatística gerencial é que, para a produtividade, o desafio é mudar o nível de referência para cima e, ao mesmo tempo, reduzir a variabilidade para tornar mais previsível. Lembra aquele caminho que eu mostrei lá das séries temporais? Ou seja, toda a estrutura da analítica é para dar condição para que siga um caminho mais suave, previsível. As ações controladas. A equipe primeiro planeja, depois vai executar. A cada tempo real, a cada mês, planeja, gira o ciclo PDCA, aí vai executar. Então é isso que é trabalhar para atingir metas num ambiente. O que dá condição de trabalhar no planejamento num ambiente de resolutibilidade? É um ambiente estratégico que é construído pela analítica. Então, aqui a situação do Ministério Público, se for para a resolutibilidade, o padrão estatístico da resolutibilidade, como é que vai ser gerenciado? Vai ter que movimentar para baixo o nível de referência e, logicamente, ir fechando a variabilidade.
E isso acontece naturalmente. Quando você faz o movimento correto, sempre a variabilidade reduz. E você vai vendo isso na prática, porque você vai ter as ferramentas que vão lhe mostrando tudo simultâneo, vai vendo como esses movimentos eles se complementam. Então, se você reduzir a variabilidade, o que vai acontecer? Lá no padrão de produtividade, você vai ter acréscimo. E nos dois você vai reduzir a variabilidade. Você não vai trabalhar em situações desconhecidas, ou seja, sempre tendo a espreita o elemento surpresa. Isso tem que ser retirado do ambiente de trabalho. No ambiente de resolutibilidade, a pessoa não pode estar estressada pelo elemento surpresa. O jargão, a cada dia eu tenho que matar um gigante. Ou seja, é típico de um ambiente onde todo mundo está sem rumo. É típico. As frases vêm e elas são verdadeiras. Elas simplesmente manifestam o que a pessoa não sabe que está acontecendo, mas ela está sem rumo. O padrão estatístico ele é fundamental. Se a gente não tiver padrão estatístico, essa questão de alcance de resolutibilidade, isso vai ficar só em propaganda institucional, porque você não tem uma ciência para dar suporte. O alcance da resolutibilidade, isso faz parte do processo civilizatório. Isso é um desafio superior. Então, a gente não vai conseguir resolutibilidade só com a intenção de ser resolutivo. Não é assim que funciona. A gente tem que ter o suporte da ciência. E a ciência que dê conta disso. Então, identificou o padrão estatístico? Bem, aí a gente pode falar em gerenciando a realidade como ela vem se apresentando, a partir de informações e de conhecimento, que é dado pelo relatório de gestão. De posse do padrão estatístico, aí a gente vai passar, isso aqui é como foi ensinado pelo Shillhart, ele ensinou para os empresários lá no país dele, ele era um professor, sabe, muito paciente, receptivo, ele considerava, sabe, todas as nuances e dificuldades do ambiente empresarial. Ele passou a vida dele toda com o maior cuidado ensinando isso para o pessoal. Então, ele desenvolveu o que ele chamou de carta de controle. As cartas de controle de Shillhart. Ou seja, você vai pegar pedacinhos da sua série histórica, a mais atual, aqui eu peguei uns 2 anos, e é com isso que você vai monitorar. É a partir desse monitoramento que você vai começar a atuar. Você precisa estar monitorando, tem que saber como está, quando precisa atuar, quando não precisa. Ou seja, você está em busca de metas, então você tem que estar ativo. Mas você vai estar ativo na hora errada, é nesse sentido. Ou seja, você está ativo quando precisar estar ativo. Quando você não está ativo, você está apto a planejar. Você vai ter tempo de sobra para planejar junto com sua equipe. Você nunca fez isso, mas você vai ver que vai. E você tem elementos para começar a planejar. Ninguém planeja se não tiver elementos para planejar. Você vai planejar a partir de quê? Se você não tiver relatório de gestão no início do mês seguinte, como é que você vai planejar? Você vai sentar com sua equipe e diz, pessoal, agora vamos planejar o próximo mês. Em cima de quê? Vamos ver aqui o que a gente produziu, vai para lá, vem para cá. Você está querendo executar tarefas que em muitas situações são sobre-humanas. Você está querendo tirar
o mais do menos. Isso é impossível. Você pode ter elementos fazendo a sua própria autogestão, quando tem tempo, usando o seu próprio pessoal na medida do possível para lhe ajudar, mas não é essa. A estatística gerencial nunca pensou nessas coisas. A analítica, mas nem passa perto. As pessoas terem que ficar, sabe, demandando um esforço supremo para fazer uma coisa que tá no limite da impossibilidade. Então, quando o Schulrat apresentou isso aqui, ele disse o seguinte: olha, isso aqui é exatamente um retrato, uma fotografia, é um passe-patou aqui do que está acontecendo com o seu trabalho. Você vai ter que saber interpretar, você vai ter que saber analisar isso aqui. E, logicamente, o que aconteceu na prática. Para analisar uma carta de controle de Schulrat, naturalmente o pessoal foi adentrando ao que se chama as ferramentas da qualidade, ferramentas, sabe, importantíssimas e fundamentais da própria administração. Levou a uma situação que as pessoas, as que estavam trabalhando nesses contextos, elas se tornaram analistas de dados, tiveram que estudar análise de dados. E, por exemplo, muita gente foi para os Estados Unidos, foi para a Europa. Por exemplo, aqui no Polo Industrial de Manaus, muito comum o pessoal ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Japão. Claro que uma das ferramentas que tinha que saber analisar eram as cartas de Schulrat. Mas aí o pessoal já voltava como analista de dados. Houve a época do Seis Sigma, já era uma condição todo mundo ser analista de dados. O pessoal tinha que saber analisar dados, tinha que pensar como estatístico, na época do Seis Sigma. Então, mas isso aí, desde lá o passado, das últimas décadas do século passado, da década de 60 do século passado, isso preocupava demais os estatísticos. Porque, tipo assim, dizer, olha, essas ferramentas do Schulrat, elas são geniais, mas o problema é o seguinte: o cara jogou muito pesado, sabe? E a estatística, ela sempre primou pela simplicidade. E os estatísticos, eles tiveram que se debruçar sobre essa questão. E eles dizem, olha, os resultados da estatística, independente da complexidade, da dificuldade da teoria, os resultados da estatística, eles têm que se apresentar de uma forma tão simples que até as crianças entendam. Isso ele estava falando assim, mas estava falando com maior seriedade e profundidade. Porque quem tem a maior capacidade de aprender a verdade da realidade como ela é são as crianças. Então eles foram assertivos nesse ponto e eles conseguiram. Eles conseguiram transformar essas ferramentas tão importantes em elementos simples, que realmente qualquer criança entende, como eu vou mostrar aqui agora na sequência. Esse padrão, esse resultado aqui, como já é o futuro, aqui já agosto de 2017, setembro, isso aqui não é real. Eu simplesmente gerei uma sequência aleatória, e sequência aleatória sai qualquer coisa, menos o que a gente quer. Porque eu queria uma sequência que assim os dados se comportassem mais ou menos, assim a maioria acima do valor de referência, lá com os dados totais do Ministério Público. Eu não conseguia, isso aí é muito difícil, porque é sequência aleatória, mas num desses eu consegui uma, eu acho que vocês já perceberam, que não é de todo o Ministério Público, é da capital. Aí teve esse comportamento aqui, aí eu vou usar esse como exemplo. Pode ver que aqui muda, aqui já é o valor de referência da capital com os limites, ou seja, isso aqui é o padrão, é real, até aquela data, da capital, está aqui. Porque aqui se faz análise, dizer como é que vai, como é que a gente pode proceder, se tem que fazer ajuste,
se isso aqui realmente a gente está melhorando essas coisas. Porque o que os estatísticos chegaram foi nesse tipo de carta, não a carta do Shilhart. Tem muita gente que entende a carta de Shilhart, sabe analisar, ali são os dados reais, aqui não, aqui já é um modelo teórico. Só que é o seguinte, quanto à produtividade, se você, no dia que você realmente produziu a primeira melhoria para alcançar a sua meta, aparece o ponto vermelho aqui fora da faixa. Essa faixa de cima que mede a produtividade, essa faixa de baixo, logicamente, vai medir a resolutibilidade. Ou seja, tem que sair fora da faixa. Só isso. Você só tem que estar acompanhando. Enquanto estiver aqui dentro, isso se chama caminho aleatório. Você pode até estar tentando, mas você não conseguiu. Aí vem uma coincidência muito feliz, porque essa sequência de pontos, até confirmar a mudança que você causou naquele seu ambiente de trabalho, é mais ou menos 6 meses, que é meio ano, porque a própria carta ela já sugere uma sequência de 5, 6, 7 pontos em condições normais de qualquer atividade, atividade em regime que a gente chama, né? Ou seja, uma promotoria com sua equipe, trabalhando, todo mundo certo, então sabe que é um ambiente estratégico mesmo, então você sabe que a cada 6 meses você produz uma melhoria, mais 6 meses outra melhoria, e aí você vai atingindo metas, você aprende a trabalhar em regime de metas, e não tem meta que você não consiga atingir, isso que é ser resolutivo. Mas por que essa quantidade de pontos? Vejam bem, a estatística, o fundamento matemático principal é o cálculo de probabilidades, que é lá da matemática. Por exemplo, se você pegar uma moeda, vejam bem, a chance no lançamento da moeda de cair cara ou coroa é 50% para cada. Mas se você fizer o lançamento, aí cai cara. O segundo lançamento, cara de novo. Terceiro lançamento, cara de novo, e assim sucessivamente, ou seja, você está usando o que a gente chama lá em probabilidade o princípio da multiplicação, repetindo o mesmo evento sucessivamente, tá? Então as probabilidades elas vão se multiplicando. Se você fizesse só um experimento, tipo o lançamento de um dado, só um lançamento, aí você diz qual a chance de cair, por exemplo, número par, aí você soma as chances, cada número é 1/6, então 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que corresponde a 2, 4, 6, então você teria 3/6, que como resultado dá meio, que dá 0,5. Você diria a probabilidade de cair um número par é 50%, que é 0,5 transformado em percentual. Mas aqui a gente está dizendo que lançou a moeda, a chance era 50%, dá cara na próxima, no segundo lançamento, já que deu no primeiro, vai ser 50% de 50%, depois 50% de 50%, essa sequência, de modo que lá os textos dizem que acontecer 7 vezes uma sequência só de um lado da moeda, qual é a conclusão? Qual é a conclusão prática? É que a moeda só tem cara, essa moeda é viciada. Era para ela ter cara e coroa, mas ela tem cara nos dois lados, por isso que ela só dá cara. Mas a gente, na prática, a gente sabe empiricamente, a realidade já mostrou a exaustão ao longo das décadas, das eras, que basta os 5 pontos para confirmar. Ou seja, se você joga um ponto acima da faixa, que é o que lhe interessa, outro ponto acima da faixa, não importa que tenha uma variabilidade que é natural, lá no padrão estatístico, esse padrão aqui, deixa eu repetir aqui, esse padrão aqui, não importa que fique acima, abaixo, porque ninguém vai conseguir sempre jogar acima da média, porque senão automaticamente já estaria acima da média. Isso aqui tem uma variabilidade, acima e abaixo, mas o que importa é que o padrão resultante, ele fica acima. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os resultados os padrões vão se comportando sempre acima uma vez, acima outra vez, acima outra vez. Isso quer dizer o quê? Que você está dando causa.
você está mudando a realidade. Você e a sua equipe estão conseguindo forçar a realidade da sua atividade para uma situação melhor com relação à produtividade. E o mesmo vai acontecer com a resolutibilidade, que você vai reduzindo o tempo para resolver, para dar uma solução definitiva para cada caso da sua promotoria. Então, o que você tem que fazer na prática? Você só tem que acompanhar. Caiu fora, sabe o que acontece? A solução de analítica, ela recalcula tudo. Ela já apresenta outro padrão. Ou seja, ela já vai lhe mostrar outro padrão, que é o que você queria. Já um movimento maior, aliás, um movimento para cima, que é o que você queria, e você vai ver que ele já mostra outro padrão com uma variabilidade menor. E também você vai ver aqui, exatamente porque é em simultâneo, o que acontece nas cartas de controle, vai atualizando aqui no seu modelo de previsão. Você vai vendo que, com certeza, o direcionamento vai se aproximando da meta que você traçou. Você traçou uma meta para 2 anos. Diz, opa, se eu fiz uma pequena mudança para cima, é claro que esse direcionamento aqui ele vai alterar. A partir da última atualização, que confirmou aquele pontinho vermelho lá da sua carta Kusum, aqui, ó, o nome da carta, que é soma acumulada. Só que isso aqui não foi criação nossa, foi lá do pessoal, e a carta Kusum. É conhecido no mundo inteiro sobre essa carta. Eu considero a mais bacana de todas. Existem outras, mas cada instituição, dependendo da solução do desenvolvedor, vai escolher o tipo de carta, mas o objetivo é esse. É bater o olho, todo mundo na sua equipe, na instituição, é só olhar para a carta de pequenas variações. No caso, a carta Kusum, se for essa da sua instituição, é só olhar para ela. Quando está chegando aqui é como é aleatório, mas normalmente segue uma sequência. E mais, você sabe que aqui era a origem, aqui foi a partir daqui que começou a mudança. Você rapidamente, você adentra ao seu, que a gente ainda vai falar, não agora, mas lá na frente, o modelo de Ishikawa, de causa e efeito, que é o mesmo diário de bordo do Shillhart, do jargão da estratégia corporativa. Você rapidamente adentra a base de dados para saber exatamente o que aconteceu, porque assim como pode ter uma causa adversa, isso aqui é causa positiva, você saber o que aconteceu, porque são coisas que você pode padronizar. É assim que você vai introduzindo as melhorias. Se você conseguiu resultados positivos, você tem que identificar rapidamente. Se o resultado não é o que lhe interessa, você tem que rapidamente identificar as causas. Tanto identificar exatamente qual é o problema ou os problemas, como identificar as causas. Então, você tem em mãos, basicamente, a carta Kusum, e ela vai sendo sempre confrontada aqui com o seu modelo de previsão. Quando você melhorou, realmente a ciência estatística vai dizer você melhorou. Enquanto você estiver aqui dentro no passeio aleatório, mesmo que aproxime e diz, mas eu estou trabalhando e está tudo certo, então não. Você pensa que melhorou, mas você não conseguiu mudar o seu padrão estatístico, então você não melhorou. Houve uma variabilidade. Pode você ter a percepção que foi favorável, mas ela não foi suficiente. Então, lembrando a sequência aleatória do modelo probabilístico, isso vai coincidir, porque diz, então você confirma uma mudança causada com 5, 6, 7 pontos, mas isso corresponde a 6 meses de trabalho. Ótimo. Então, a cada 6 meses, você é capaz de realizar uma mudança. Você vai atingir suas metas. Suas metas estão dentro do ambiente estratégico. Então, se você consegue a cada 6 meses alterar o seu padrão, ninguém lhe segura mais. Porque você está
através do seu modelo de séries temporais, você sempre está dizendo para onde você consegue ir até aquele momento. Aí bom, mas aí vem a outra parte, a minha capacidade de mudar a realidade. Prove, está aqui, eu estou provando. Eu sou capaz de mudar a realidade, está aqui. Eu sou capaz de seguir um caminho virtuoso para mudar a realidade. E aí a sequência vai. Na situação real, espera-se que essa sequência, ela vá 1, 2, 3. Por que deu salto? Você não está esperando dar salto. Você não está esperando dar esses saltos. De 3 pontos já pulou fora. Isso aí não é esperado. Porque você sabe que você está trabalhando numa situação conhecida, você planejou, você está executando, você sabe que você vai obter o resultado. Mas não é esperado que você fique dando saltos. Não é esperado. Tá? O caminho aleatório, ele é uma condição natural. E se realmente confirmar a melhoria, o padrão estatístico vai dizer, melhorou. Então, a continuação já aqui é para esse mesmo processo, mas para resolutibilidade. Obrigado.